Fala, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre bisturi elétrico, tá? Mas lembrando que a gente não vai trazer aqui um conhecimento muito profundo sobre o bisturi elétrico, até porque ele tem esse conhecimento bastante profundo acerca de funcionamento e tudo mais. A gente vai trazer hoje dicas práticas que são utilizadas no dia a dia, cuidados, o que é, como que é utilizado, como que é montado, coisas bem práticas do dia a dia mesmo e não conhecimento tão profundo acerca do bisturi elétrico, beleza? Se você está chegando aqui no nosso canal, se você curtiu já a ideia do que a gente vai tratar nesse vídeo, não deixe aqui embaixo de comentar, de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal, de acionar ali o sininho para você ficar recebendo as notificações dos vídeos. Toda vez que nós postamos um vídeo, você vai ser notificado, você vai ser lembrado sobre esse conteúdo. Beleza? Então, como eu disse, nesse vídeo a gente vai tratar sobre o assunto sobre o bisturi elétrico de uma maneira mais prática, mais dia a dia ali, do que algo tão profundo, porque, como eu disse, existe sim uma profundidade nesse conhecimento e tudo mais, existem algumas variáveis, tá? Mas eu quero trazer aqui um conhecimento mais direcionado, mais prático, ok? Eu preparei aqui alguns slidezinhos só para vocês terem uma ideia do que a gente vai falar a partir de agora. E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é um conceito. Muitas pessoas têm a ideia de, tipo assim, quando fala sobre um bisturi elétrico, acham que é todo aquele conjunto, né? Todas a própria caneta e tudo mais, e vocês vão ver exatamente sobre esse conceito, tá? Então, o aparelho de bisturi elétrico, ele é um dispositivo que vai utilizar uma corrente elétrica com o objetivo de realizar coagulação ou corte dos tecidos de pacientes que estão sendo submetidos a um tratamento cirúrgico. Aí eu botei aqui, ó, mais explícito a questão da sua função. Qual é a função do bisturi elétrico? Qual é realmente o objetivo dele nas intervenções cirúrgicas? O bisturi elétrico, né, são utilizados principalmente para cortar ou coagular tecidos, vasos sanguíneos, enfim, outras coisas utilizadas, designadas pelo cirurgião ali. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é essa. Muitas pessoas achavam, né, e eu vi isso muito acontecendo, quando se falava de bisturi elétrico, tinha a ideia de tipo eletrocoagulação. Eletrocoagulação é uma modalidade num processo da realização de hemostasia, né, de cessar, de parar o sangramento extravaso, né, o sangramento fora do vaso. Então, muitas pessoas tinham essa relação. Bisturi elétrico serve para coagular. Não necessariamente só para isso. Para cortar também, tá? Para fazer alguns cortes. É claro que a utilização do bisturi elétrico para fazer cortes em pele, fazer incisão em região de pele, não é tão utilizada por conta da corrente elétrica, da queimadura que pode trazer sobre o tecido epitelial, enfim, né? Mas dentro desse contexto, dessa técnica, né, desse objetivo, na verdade, que é tanto de coagular quanto de realizar cortes, ele pode ser utilizado de duas maneiras, tanto na função da técnica monopolar quanto na técnica bipolar. Vinícius, o que é isso? A monopolar é quando o aparelho de bisturi elétrico ele vai utilizar uma alta carga de energia elétrica. Eu tenho uma alta carga de energia, a energia é mais forte. E a bipolar, Vinícius, é uma carga elétrica mais baixa. Qual que é a diferença disso? Aonde eu vou utilizar. Aonde eu vou utilizar vai determinar qual é o tipo de categoria que eu vou utilizar. Se eu vou utilizar o bisturi elétrico na função monopolar ou na função bipolar. Vamos supor, um neuro. Um neuro vai fazer um tumor no cérebro ou vai fazer uma drenagem de um hematoma subdural, enfim, vai fazer ali a craniotomia e tudo mais, vai ter acesso ao cérebro. Ele tem que utilizar um bisturi, né, um eletrocauter de bipolar, que vai ter uma baixa, né, energia, uma frequência de energia mais baixa, uma corrente elétrica mais baixa. Por quê? Eu vou estar próximo de estruturas nobres. E quando eu utilizo monopolar? Quando eu vou precisar de um empenho, de uma eficiência maior, com uma carga elétrica maior. Sei lá, vamos supor, vou cortar um vasto lateral da coxa, né? Vasto lateral, o quadríceps, uma musculatura bem grande. Então eu vou utilizar o bisturi elétrico ali para realizar o corte. E muitos dos cirurgiões utilizam a função coagular para cortar, só para você ter noção da força, da carga elétrica que vai ali sobre aquela região.
Se colocar, às vezes, na função ali de corte, ele corta mesmo, vrau, né? Bem pesadão mesmo. Então, basicamente é isso. Como que é feita essa seleção? Vou utilizar em tecidos mais nobres, em tecidos o qual a gente precisa ter o mínimo possível de injúria naquela região. Por exemplo, o cérebro, né? Cirurgias da coluna, quando a gente está chegando muito próximo ali da medula, então a gente vai ser dali do saco dural. Então, eles vão utilizar um bisturi bipolar, uma caneta bipolar, para poder realizar o processo de coagulação daquela região com baixa carga elétrica. Então, basicamente, são essas duas maneiras aí. Deixa eu compartilhar aqui de novo para vocês, tá? São essas duas técnicas que são utilizadas no aparelho. Ou seja, temos o aparelho do bisturi elétrico, ele utiliza energia, essa energia pode ser uma alta corrente ou uma corrente baixa, na técnica monopolar, alta corrente elétrica, na técnica bipolar, baixa corrente elétrica, tá? Quais são os riscos do uso do bisturi elétrico? Lógico, os riscos, aqui que eu estou mencionando, no mau uso. Quais são os riscos com mau uso? Ou com alguns acidentes que podem acontecer utilizando o bisturi elétrico. As complicações mais frequentes são queimadura no local da placa dispersiva. Vamos supor, uma má adaptação da placa. Eu tenho uma má adaptação da placa no paciente, ou essa placa ficou muito próximo de uma região onde pode ter caído soro, e aí essa placa ela vai prejudicar e vai queimar o paciente, tá? Que essa placa dispersiva, vocês vão ver o que é isso mais para frente, eu vou explicar isso para vocês, os componentes do bisturi elétrico, tá? Os adornos metálicos não retirados. Vamos supor, o paciente entrou com brinco, entrou de pulseira, entrou de cordão. Ah, Vinícius, mas isso é muito raro, muito difícil, isso não acontece. Não, tudo bem, mas vamos pensar que isso possa vir a acontecer. Seria ali um erro, uma falha. Alguns tipos de roupa também. Por que você, quando entra no centro cirúrgico, você tem que remover, né? Tirar todas aquelas roupas de nylon. Não pode estar, talvez, de cueca, de calcinha, de sutiã, porque aquele dali são nylon, né? E ele pode ser ali uma forma de queimar o paciente, de conduzir a eletricidade acerca daqueles tipos de tecido, ok? E o choque também elétrico, tanto no paciente quanto em algum componente da equipe. No paciente, no sentido de uma má adaptação da placa, né? Ou a placa molha, ou a placa ficou mal adaptada no paciente, não ficou tão adaptada ali na região. Normalmente a gente coloca em grandes regiões de musculatura, bem vascularizadas e tudo mais. E no caso da equipe, é quando há algum tipo de furo, né? Sei lá, furou a luva. Galera do céu, eu já tomei um choque do bisturi elétrico e eu vou te falar um negócio. Dói, hein? Dói de verdade. Vamos lá. Existe uma técnica, eu acho que eu não tenho aqui, senão eu ia mostrar para vocês. Existe uma técnica que a gente utiliza às vezes para poder realizar a eletrocoagulação em áreas muito específicas, que pega, por exemplo, vamos lá, a pinça de dissecção anatômica ou a pinça macro-Addison, micro-Addison, que a gente vai lá, pinça o tecido ali, né, a ponta ali do vaso, e aí eu venho com a caneta do bisturi elétrico, encosto, a corrente elétrica passa por aquela pinça e cauteriza ali onde ele estava pinçando ali aquela região. Repetindo, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a... Imagina que isso daqui é uma minha pinça de dissecção anatômica. Eu tinha realmente uma pinça aqui, mas eu não sei onde eu coloquei. Imagina que essa daqui é uma pinça de dissecção anatômica. Eu vou lá e pinço a ponta de um vaso. Pincei a ponta de um vaso ali que estava sangrando. Aí eu pego a caneta do bisturi elétrico, que está conectada no aparelho elétrico, do bisturi elétrico, eu pego a caneta e encosto ela aqui. Normalmente é utilizado essa técnica na monopolar. Encosto ela aqui, a corrente passa pela pinça e vai cauterizar ali onde o cirurgião está pinçando. Só que o que acontece? Se o cirurgião ele tiver com a luva com um furinho, e aí a mão dele possivelmente vai estar transpirando, vai estar suando, dá um choque louco, tá? Comigo aconteceu, eu estava com o capote, e o capote ele estava molhado de sangue, e eu apoiei meu braço assim na mesa para poder segurar o cotovelo de um paciente que estava fazendo uma cirurgia de húmero, né, uma fratura de 4 partes de cabeça do húmero, e aí eu segurei assim, que o cirurgião pediu para eu segurar, e eu apoiei o braço, e sem querer eu acionei a caneta, e a caneta estava debaixo do meu braço, e queimou o meu antebraço. Nossa, mas dói demais da conta. Então, essas daí são basicamente... existem outras? Existem outros riscos.
utilização de produtos químicos, produtos inflamáveis, mas como eu disse para vocês, eu vou trazer aqui um conteúdo mais sintetizado e mais prático do dia a dia. Por exemplo, vou estar utilizando bisturi elétrico e há um álcool ali, pode causar explosão, a utilização de algum produto químico que esteja sendo utilizado. Quando há o término da cirurgia, é sempre interessante pedir para o circulante desligar o bisturi elétrico no aparelho e tirar ele da tomada, para quando você for fazer ali a limpeza da ferida com álcool a 70 ou com algum outro tipo de produto, para que não haja esse risco de uma centelha, de uma faísca, gerar uma explosão dentro do centro cirúrgico. Então, isso também você tem que ficar ligado acerca do bisturi elétrico, tá? Deixa eu voltar aqui com o slide. E vamos lá. Esse aqui é o aparelho de bisturi elétrico. Existem algumas coisas que eu quero... Opa, deixa eu voltar aqui. Existem algumas coisas que eu quero comentar com vocês acerca disso daqui. Deixa eu pegar a caneta. Vamos lá. A primeira coisa, o aparelho de bisturi elétrico, ele vai ter algumas funções. A primeira função é a função de coagulação, tá? Perdão, de corte, que é essa amarela aqui. Corte. A azul vai ser coagulação, essa aqui é onde eu estou circulando, tá? E essa daqui vai ser a bipolar. Então, essa daqui, vamos botar para cá, ó, vai ser botar um Bzinho, bipolar. E essas duas funções aqui são a função monopolar. Vou botar um Mzinho aqui, monopolar. A função monopolar eu tenho tanto o corte quanto a coagulação, e na função bipolar eu também vou ter aqui mais a coagulação. Eu não tenho corte. Ela vai ser utilizado para a realização de coagulação em baixa carga elétrica. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é, existem vários tipos de aparelho de bisturi elétrico. Esse aqui é um exemplo que eu estou colocando, uma foto que foi retirada, né, das plataformas de imagem, né? E a gente pegou essa imagem aqui para poder estar trazendo para vocês entenderem, ok? Aqui a gente vê dois botõezinhos aqui, ó, que ele vai regular a intensidade. Sei lá, vai de 0 a 300. De 0 a 300, a intensidade que a gente quer. Vinícius, qual que é a intensidade em média que o cirurgião trabalha? Trabalha, sei lá, 0 o corte e trabalha com a coagulação a 70, a 80. Porém, isso tudo vai depender muito, 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 muito do tipo do aparelho. Porque tem aparelhos que são aparelhos naturalmente mais fortes, têm uma energia muito mais forte, então isso vai depender muito. Já vi pessoas que trabalham com 110, com 100. E no bipolar, Vinícius, normalmente vai trabalhar em torno de 20, de 30 a regulagem, que é feita através desses botõezinhos aqui, tá vendo? Tem um botãozinho aqui, tem esse botãozinho aqui, e tem esse também aqui, esse aqui. Ok? E aí, ali eu consigo regular. Então, você já vai solicitar isso ali para o circulante. Regula em tanto, em tanto. Como que eu sei? Se você não tem costume de trabalhar ali com aquele tipo de cirurgia, você pergunta. Doutor, você quer que bota quanto corte? Aí ele vai dizer, bota 80. Ou ele vai botar uma determinada voltagem ali, uma carga, né, uma intensidade, e depois ele pode aumentar ao decorrer da cirurgia. Putz, 80 está muito fraco, sobe o corte, sobe a coagulação, desce o corte, desce a coagulação, 0 corte, sobe a coagulação. E aí isso vai depender muito do cirurgião ali no momento da cirurgia. Mas normalmente são essas funções que vão estar no painel do aparelho, ok? Aqui a gente tem o botão de ligar e desligar, tá? Botão de ligar e desligar. Aqui, presta atenção, vamos lá. Aqui eu tenho a entrada do cabo, né, monopolar. Tem aqui, ó, 3 coisinhas aqui, ó. Monopolar é o cabo, a entrada do cabo, o cabo vai entrar aqui e vai para a caneta. Isso pode variar, Vinícius? Pode variar. Lembrando, isso que eu estou explicando para vocês não é fixo. Como assim, Vinícius? Porque existem determinadas empresas que vão trabalhar com uma linha que eles acreditam. Está entendendo? Pode ter outros modelos que trabalham com outros tipos de conexão. Por exemplo, eu já vi modelo que a conexão da placa não é pela frente, é por trás do aparelho do bisturi elétrico. Isso tudo vai variar muito, tá, gente? Mas só para vocês entenderem, no geral, todo aparelho de bisturi elétrico vai ter essas conexões. Vai ter que ter uma conexão para a caneta monopolar, vai ter uma conexão para a caneta bipolar e vai ter uma conexão para a placa dispersiva e vai ter a regulagem no painel. Isso é fatal, ok? E aqui vocês podem ver, ó, a conexão da placa. Eu já vou mostrar esses componentes para vocês, tá? Fica aí que eu já vou mostrar para vocês. E aqui nós vamos ter a entrada de conexão da caneta bipolar, ok? Então esse daqui é o aparelho.
Normalmente ele vai ficar num carrinho e você consegue movimentar ele dentro da sala, enfim, para você posicionar ele no melhor lugar. Vamos seguir. Aqui, gente, a gente vai conseguir analisar, primeiramente aqui, ó, a caneta monopolar. Essa ponta aqui, galera, ela também pode ser trocada. Eu vou ter ponta ativa maior que essa partezinha aqui mais metálica, tá? Vou ter uma ponta mais pontiaguda, mais fininha, mais achatadinha, vou ter angulada. Pode sofrer variações enquanto essas pontas, tá? Pode acontecer, isso vai depender da tua realidade, do hospital, do que tem dentro do hospital de recurso para você trabalhar. Pode acontecer, mas normalmente são pontas padrões, são pontas que já vêm. Lembrando que essa caneta ela vem estéreo no pacotinho, embalada para poder utilizar, e em muitos casos essa caneta ela não é reesterilizada. Isso vai depender também da linha de material que se está trabalhando. Existem as canetas que a gente consegue passar por um processo de reesterilização e existem outras canetas que vão ser canetas descartáveis. Isso tudo vai depender muito da marca, do hospital, da empresa, ou seja, vai ter variações enquanto a isso, beleza? Mas o que importa aqui é a gente saber o que é essa caneta monopolar. Aqui a gente consegue ver, ó, tá vendo? As tomadinhas que vão ser conectadas no aparelho. Então imagina que o aparelho vai estar aqui, né? E essa tomadinha ela vai ser conectada aqui, né? Lá naquela fachadinha do aparelho. E aqui a gente pode ver, ó, coagulação, botão azul, e CUT, que é o corte, em amarelo. Ou seja, há um acionamento através da caneta digital, com o dedo. Você vai apertar ali e vai estar acionando a corrente elétrica ali. Ou uma forma de acionar vai ser através do pedal, onde tem o corte e também tem a coagulação. Esse pedal, ele é conectado, né? Em alguns casos ele já vem conectado, já vem intrínseco no aparelho do bisturi elétrico. Normalmente ele vai estar conectado nas costas do bisturi elétrico, o pedal, tá? Então, pode ser que o cirurgião utilize o modo de ação tanto no pedal, ele vai pisar, ou ele vai utilizar ali de maneira digital. Lembrando que na caneta bipolar isso vai mudar um pouquinho e eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, para vocês entenderem, caneta monopolar, acionamento tanto na mão e também pode ter o acionamento no pedal, beleza? E aqui é a caneta bipolar. A caneta bipolar, ela vai ter um acionamento num pedal em alguns, presta atenção nisso daqui, presta atenção nisso daqui, em alguns aparelhos de bisturi elétrico, presta atenção, em alguns aparelhos de bisturi elétrico, ele vai ter um outro pedal, tá? Não vai ser aquele outro pedalzinho que eu mostrei para vocês onde tem corte e coagulação. Vai ter um pedal específico para a função bipolar. Um pedalzinho específico para a função bipolar. E lembrando que, no caso de estar utilizando uma caneta bipolar, não há necessidade da colocação no paciente da placa dispersiva. Por quê? A carga elétrica é muito baixa mesmo, e ela já é bipolar, e por isso ela já consegue fazer a própria dispersão ali, na questão dessas duas pontas dela ali. Tá? Ela já vai fazer dispersão, porque ela não tem uma ponta, vai ter duas, e ali ela já consegue basicamente fazer essa função de dispersão da carga elétrica e também por ser uma carga elétrica mais baixa, ok? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Essa parte aqui é conectada aqui, e essas duas pontas aqui vai ser conectada lá no nosso aparelho do bisturi elétrico, vai ser conectada. E o acionamento vai ser com um pedalzinho, que vai ser ali, vai estar próximo do cirurgião, e normalmente vai estar regulado entre 20, 30, 40, 50, vai depender aí do aparelho, não tem como precisar, cada aparelho vai ter uma potência ali, certo? Aqui são as placas dispersivas do bisturi elétrico, é um acessório necessário nesses casos aí, cuja finalidade é auxiliar na condução da corrente elétrica gerada por esse equipamento. Então ele vai conectar a placa do bisturi elétrico na utilização na função monopolar, alta carga elétrica, e elas vão servir para poder fazer o quê? Dispersar ali a energia elétrica que está sendo empregada no paciente, beleza? E aí a gente vai ter dois tipos de placa, galera. Vou ter a placa adesiva descartável, certo? A gente retira essa parte dela aqui cinza, ó. Ela é como se fosse um adesivo, você cola no paciente, e aqui você tem o cabo, tá vendo, que vai ser conectado nela, e o outro cabo que vai ser conectado no aparelho do bisturi elétrico. Terminou a cirurgia, isso daqui é descartável. O cabo, às vezes, pode ser reesterilizado, tá? Mas, grande parte, o adesivo, ele é descartado, joga fora. E aqui, a placa em metal. Ela já vem acompanhada, embutida, o próprio cabo aqui nessa região, né? E tem o cabo aqui, e aqui a tomadinha, onde vai ser conectada no aparelho do bisturi elétrico. O que é importante a gente saber sobre essa placa? A região a qual ela vai ser colocada.
tomar muito cuidado. As pessoas dizem assim, eu já li também muito sobre isso, tá, galera? Vocês lerem lá, placa dispersiva, placa do bisturi elétrico, vão falar assim, colocar o mais próximo possível da incisão, onde vai ser feita a cirurgia. Só que isso, às vezes, é um pouco perigoso. Por quê? Porque quando eu coloco muito próximo de onde eu estou fazendo o processo cirúrgico, veja, eu não estou dizendo que o fabricante está errado, que está tudo errado, mas pensando de uma forma lógica. E também não vai ficar tão distante assim da cirurgia, beleza? Tipo, vou fazer uma laparotomia. Pô, você pode colocar no dorsal do paciente. E aí não tem risco de estar queimando ali o paciente, de molhar aquela placa, né? Vou fazer um tornozelo, posso colocar na coxa, posso colocar no glúteo, posso colocar na lombar, né? Então, um dos cuidados que a gente precisa ter, né? Como eu disse, a literatura, algumas coisas mostram que você tem que colocar a placa mais próximo possível da região da incisão. O cuidado que a gente precisa ter é o molhar essa placa. Porque quando molha, como ela é uma placa dispersiva, ela vai receber a eletricidade. Ela vai receber eletricidade. E se ali está molhado, eu queimo o paciente. E a queimadura pode gerar queimaduras até de 3º grau. E se a placa ela estiver mal adaptada, também vai gerar isso. Ok? Vinícius, mas eu já vi essas placas eles colocarem um gel para condução e tudo mais. Então, aquilo ali é um gel específico de condução. Não está molhando com soro fisiológico, não está molhando com sangramento ali. Então, por isso que é importante a gente ter isso em mente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado do paciente. O paciente ele acreditou na gente ao ponto de estar lá, anestesiado, e a gente precisa ter todos os cuidados. Ver os pontos de pressão, ver se o paciente, de certa forma, está bem acomodado e tudo mais, bem posicionado. Os cirurgiões sempre prezam muito sobre isso, mas isso aqui é um ponto também que eu acho de suma importância sobre a placa. Vinícius, pode ter coisas mais profundas acerca da placa? Pode ter conhecimentos mais profundos, porém, o conhecimento prático, dia a dia, é isso aqui que eu estou falando com vocês, tá? E é isso que eu tinha para falar para vocês, para trazer para vocês esse conteúdo. Espero realmente que esse conteúdo tenha te ajudado. A gente falou aqui sobre o bisturi elétrico, o que é, a técnica, as funções aos quais eles são utilizados, o momento. Falamos sobre os acessórios que são conectados, a importância e os cuidados que devemos ter na utilização do bisturi elétrico. Se você curtiu esse vídeo, comenta aqui embaixo, não deixe de dar o like e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Beleza? Beijo no coração e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!